Começando aqui, Jesus disse assim, Mateus 5:37, Mateus 5:37 a 48. Diga comigo, seja o seu sim, sim, e o seu não, aliás, seja o seu sim, sim, e o seu não, diga comigo, não. O que passar disso, o que está escrito aí? É claro o texto ou não? Seja o seu, sim, é sim. Não tem enrolação, não tem meias palavras, não tem meias verdades. Porque como dizem por aí, meias verdades é uma mentira inteira. Seja o seu não, não. Não é o não mais ou menos. E quando nós estamos falando, seja o seu sim, sim, e seja o seu não, não, nós podemos englobar várias coisas aqui, várias situações. Primeira pessoa que fala, como disse agora, meias verdades. O sim dele não é 100% sim. E o não dele também não é 100% não. Sempre tem uma misturinha. Ou sempre tem uma mentirinha. A Bíblia diz que o que passa disso é mentira, é do maligno. E quando nós temos que dizer sim, é sim e acabou. Quando nós temos que dizer não, e quando digo não, podemos trazer para a própria carne, para o erro, para o pecado. Porque às vezes a pessoa ele diz um não, mais um não, querendo dizer sim. Entendeu ou não? Um não querendo o quê? Um não com um ar de sim. Um não com um tom de sim. E ficou no meio do caminho. O que passa disso é maligno. Não é, não é. Por isso que temos que ser pessoas de palavras firmes e de postura firme. Porque Jesus está dizendo que o que passa dessa postura é do maligno. Amém? Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E agora? E agora? O exemplo que Jesus deu é o que a gente ouve. Olho por olho, dente por dente. É verdade ou não é? E Jesus está ensinando ao contrário. E coisa que não é fácil de fazer. Por isso que eu digo que não é fácil ser cristão. Entendeu? Que se você for fazer o que você tem vontade, como diz o texto também, né? Porque de vez em quando alguns encontram respaldo, né? Ele diz, batei e abrir-se-vos-á, cadê? Não vou ter aqui um exemplo. Batei, e aí o cara fala assim, é a peixeira mesmo, batei e abrir-se-vos-á. Será que é assim? Por isso que não é fácil. Só que nós temos que viver isso aqui. Dando sequência ao que ele fala.
E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Diga comigo, se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito? Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, diga comigo, ame seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Tem gente que ouve isso aqui e fala, está de brincadeira, bispo. Hã? Ah, está de brincadeira, bispo. Que isso? Por isso que eu estou dizendo. Não é fácil. Mas aí uma escolha que nós fazemos. Nós queremos acertar ou nós queremos errar? Nós precisamos da bênção de Deus ou somos nós que vamos fazer a nossa própria justiça? Porque ou eu cumpro com o que Jesus tem me ensinado e ele faz a minha defesa, ou eu faço a minha própria justiça. E o que eu vou ganhar? Certamente problemas maiores. Certamente problemas bem piores. É verdade ou não é? Então, não é uma coisa fácil. Só que Jesus está ensinando. E aí é muito difícil para a pessoa que vive na carne entender. É muito difícil para a pessoa que tem um certo temperamento entender. É complicado. Por isso que Jesus nos ensina não viver pela carne. Porque quem vive pela carne vai colher a corrupção e a destruição. A viver pelo Espírito. Andar em Espírito. Para não ceder à concupiscência da carne. Isso não é fácil. Mas é justamente por isso que muitas pessoas não têm podido ser honradas por Deus. Porque fazem as suas próprias justiças. Muitas pessoas tentam não só fazer as suas próprias justiças, muitas vezes muitas pessoas criam confusão e divisão por causa de coisas pequenas. E Jesus ensina não só aqui, como em outro lugar, então é melhor que sofra o prejuízo. Se eu sofrer o prejuízo, mas fazendo aquilo que Deus aprova, será que eu vou sofrer prejuízo? Responda isso, por favor. Só pensar. Será que se eu sofrer o prejuízo, mas fazendo aquilo que Deus aprova, eu serei honrado por quem? É por isso que é justamente, né, a Bíblia diz assim, ó, sede santos, porque eu sou santo. E não pense você que tem pessoas que falam assim, mas esse negócio de ser cristão, de ser, como alguns preferem dizer, ser evangélico, não, esse negócio não dá. Não, tem gente que tem, isso aqui que nós estamos lendo, tem gente que tem de natureza. É verdade ou não é? Tem gente que não é da paz, é de boa, que não gosta de confusão.
muitas vezes prefere sofrer o prejuízo do que partir para a confusão. É aquele tipo de pessoa que muitas vezes a gente fala assim, esse já é e não sabe, né? Esse já é convertido e a única coisa que falta é aceitar Jesus, porque ele já está com o pé dentro, né? Meio caminho andado. Amém? Como tem cristão que é totalmente ao inverso. Totalmente ao inverso. Por isso que a Bíblia diz que há ímpios com atitude de justo e justo com atitude de ímpios. Isso aqui é uma coisa para nós refletirmos profundamente. Ô bispo, e daí se eu não quiser fazer? Você tem liberdade. Como eu disse, você não é obrigado a nada. É a sua fé que vai determinar o que você vai fazer. É a sua fé. Você que vai determinar quem você quer ser. Se você não quiser mudar, você não vai mudar nunca. Eu sempre deixo isso muito claro. Como se eu não quiser ser convencido, eu não vou ser convencida de nada. Às vezes tem gente que bate no peito e fala assim, não é qualquer coisinha que eu engulo, não, azar o teu. Que é inteligente da sua parte que você abra a sua cabeça e permita que a palavra entre em você. É inteligente da sua parte. Você vai se poupar de dor, de sofrimento futuro. Porque quando nós estamos vivendo, porque a Bíblia nada mais é para nós do que um manual de vida, mostrando o que dá certo e o que dá errado. E está cheio, o que não falta aqui dentro são gente derrotada. Pessoas derrotadas, fracassadas, é o que não falta aqui dentro. Aliás, se for realmente somar, é muito maior o número, infinitamente maior o número de derrotados. É uma decisão nossa, é uma escolha nossa. Me convence disso. Não, se você não quiser ser convencido, como eu já fui teimoso também, até realmente sabe quando a gente é facilmente convencido? Quando o vaso vira pó, ou ele volta na condição de barro. Aí ele pode ser moldado novamente e ser um vaso de honra. Sabia? A gente é que define. Eu quero ser um vaso de honra ou um vaso de desonra. Está escrito isso também. Amém, pessoal? E por que nós estamos falando sobre isso agora na reta final? Porque nós temos a oportunidade de, dentre tantas coisas que nós não queremos levar para 2015, levar atitudes, pensamentos, mágoa, rancor, revolta, carnalidade, orgulho, soberba, iras, dissensões, que não acrescenta absolutamente nada, está amarrando a vida de muitos, atrapalhando a vida de muitos, fazendo que muitos caminhem para trás. Está impedindo que muitos vivam coisas maravilhosas que Deus tem. Muitos querem se defender, fazer sua própria justiça, agir olho por olho, dente por dente, está tomando só, está perdendo. Amém? Onde eu parei? 45, não? Nós vamos ler? Para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, para que vocês venham ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre os maus e sobre os bons, e derrama chuva sobre os justos e injustos. Diga comigo, se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Você amar quem te ama, nós amarmos quem nos ama, eu amar vocês que me amam, eu amar os meus filhos que me amam, é fácil, é simples, não tem dificuldade alguma. E amar aquele que não
como lemos anteriormente, quem me persegue, e orar por ele. Por isso que eu brinquei aquela hora, né? Tem gente que até diz assim, o bispo já está de brincadeira, ultimamente eu não estou orando nem por mim, vou orar por quem não está me fazendo bem. Mais um erro. Você tem que orar continuamente por você e orar por aqueles que não te fazem bem. Bispo, isso não existe. Existe. O exemplo está o próprio. Se nós estamos aqui é porque nós cremos em Jesus. O exemplo é o próprio Jesus pregado na cruz. Depois de tanto sofrimento, de tanta humilhação, de tanta dor, ele ainda encontrou forças para fazer uma oração por aqueles que fizeram aquilo com ele. Foi ou não foi? Lembra da famosa: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Não foi uma oração por eles? Pediu: Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. E nós temos que seguir esse exemplo. Nós temos que seguir esse exemplo, porque é isso que vai fazer de nós vencedores na vida, honrados por Deus, sempre em posições cada vez mais elevadas, superiores. Essa postura. Se você cumprimenta só, porque de vez em quando vão ser bem resolvidos. Fulano passou por mim, passou de nariz empinado, nem me cumprimentou. Que você não foi e cumprimentou então? Ele nem me falou oi. Fale você. É verdade ou não é? Passa quase por cima da gente e não cumprimenta. Cumprimenta você. Você viu como é que é interessante? A gente fala, mas a gente também não faz. Mas qual o problema? Então faça você. É o que a Bíblia nos ensina. Ninguém me ajude. Ajuda você. Nós somos egoístas demais. Ninguém me apoia. Apoie você. E aí, esse exemplo que eu estou dando aqui, eu posso enumerar. Eu posso seguir com ele aqui, vou longe com ele. Olha, ninguém me ofereceu ajuda. Mas e você, está oferecendo a quem? De vez em quando acontece assim, né? Olha, eu dei uma parada na igreja, ninguém me ligou. E quando alguém para, você liga para quem? Ninguém me fez uma visita, você faz para quem? Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Mas isso não é... É sim, senhor. Responsabilidade de todos nós. Todos nós. Ou a responsabilidade de exalar o caráter, o perfume, as atitudes de Jesus é só do pastor? Então só o pastor vai para o céu, então. É nossa. A responsabilidade que é delegada a mim é delegada a você. E muitas vezes nós ainda estamos presos a coisinhas pequenas, como esta, por exemplo. Posso citar essa de cumprimentar. E às vezes eu já falei sobre isso inúmeras vezes, às vezes não é nem uma maldade da pessoa. Ela não é que ela passa, às vezes a gente precisa sempre se colocar no lugar do outro, não é verdade? De vez em quando você vê uma pessoa fazer algumas coisas no trânsito, eu sempre procuro me colocar no lugar das pessoas. De vez em quando você vê umas pessoas fazendo umas loucuras no trânsito, que você quer até ficar nervoso naquele momento, mas aí você tenta se transportar para o lugar dessa pessoa. De repente ela está vivendo uma situação tão transtornada que ela tá de olho aberto, mas ela não está ali. É verdade ou não é? Ela está de olho aberto, está dirigindo o carro dela, mas não está enxergando nada,
que a cabeça dela não para, ela está aflita, ela está preocupada. Pode ser uma situação como nós estamos citando, é um filho que está enfermo, é o outro, a esposa que está em casa, que está desenganada, como a gente atende continuamente, é o outro que a cabeça está tão voada, porque não sabe como vai pagar as dívidas, descontrolou a situação, ele não sabe como ele vai pagar as suas dívidas, então a mente dele fica funcionando, a matemática na cabeça, o que eu preciso fazer, onde eu preciso ir, como é que eu vou pagar, e ele está transtornado, ele está aéreo. Eu já falei, dependendo do jeito que eu estiver, eu posso passar por você e não te ver. Você vai falar, o bicho foi orgulhoso, passou por cima de mim, e inclusive vai pecar, porque não foi essa a intenção do coração. Mas se eu estiver muito pensativo, eu posso passar olhando para o horizonte assim, ó, e lá em casa, se eu estiver parado, que eu tenho um hábito feio, sabe? Quando eu estou muito pensativo, e aí é assim, é quase inconsciente. Quando eu estou muito pensativo, eu começo a morder a boca, né? Que eu estou pensando. Se eu estiver assim lá em casa, o pessoal fala assim, não fala com ele agora, pai, volta aqui, você não está ouvindo. O senhor não está ouvindo, volta aqui, olha aqui. É verdade, não adianta falar comigo naquele momento que eu vou, só que a cabeça está lá. Todo mundo tem um pouco disso. É verdade, não é? E não é, me ignorou, não me cumprimentou, ou nunca. Nós precisamos ser bem resolvidos nisso. Porque vamos cometer injustiças. Vamos falar, e nós temos que ser a parte que equilibra, a parte que faz. Não só eu quero, e eliminar essas coisas pequenas, porque quem quer ser grande não pode viver com coisas tão pequenas, presos a coisas tão pequenas. É verdade ou não é? Ai, não me cumprimentou, cumprimenta você. Passou por cima de mim e não falou oi. Vai você até a pessoa e fala oi, então. E aí, posso enumerar como disse. Ore você. Ligue também, visite também. Ajude também. Porque tudo que a gente quer que o homem nos faça, a Bíblia ensina, faça primeiro você. Amém, pessoal? Tudo que você quer que os outros vos façam, faça você primeiro. Porque senão você não vai receber. E aí, o que acontece com tudo isso que nós estamos falando? Eu terminei a leitura ou não? E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Se você cumprimentar só seus irmãos, o que você está fazendo demais? Qual a tua recompensa nisso? Qual o mérito nisso? Será que tem algum mérito? Até os pagãos fazem isso. Portanto, diga comigo, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Aqui já combate já de cara aquele pensamento rápido que passou assim, mas ninguém é perfeito, bispo. Verdade. Mas procurem ser perfeitos. Como o Pai de vocês, como o nosso Pai é perfeito. Amém, pessoal? Sabe por quê? O outro texto que eu tenho para ler, ele é extenso. Ele é extenso. Depois você pode meditar. Mas, está lá no livro de Ezequiel, falando justamente das abominações que estava oculta dentro do templo, o que o povo de Deus estava fazendo de abominações. E aí mostra, deixa eu ler rapidinho com você, vamos lá para Ezequiel 8, 1 a 18. Ezequiel
8, 1 a 18. Vou tentar ser objetivo. No 5º dia do 6º mês, no 5º dia do 6º mês do ano do exílio, eu e as autoridades de Judá estávamos sentados em minha casa quando a mão do soberano, o Senhor, veio sobre mim. Olhei e vi uma figura como de um homem, do que parecia ser a sua cintura para baixo, ele era como fogo, e dali para cima, na aparência, era tão brilhante como um metal reluzente. E ele estendeu o que parecia um braço, e pegou-me pelo cabelo. O Espírito levantou-me entre a terra e o céu, e em visões de Deus, ele me levou a Jerusalém, à entrada da porta norte do pátio interno, onde estava colocado o ídolo, diga comigo, o ídolo que provoca os ciúmes de Deus. Você está entendendo? Você entendeu que Deus pegou o profeta e o levou em espírito para mostrar a ele o que estava acontecendo de errado no templo e no meio do seu povo? Amém? Então, pegou e o levou e revelou a ele o que estava errado, o que estava escondido, o que estava em oculto, igual faz conosco. O que faz conosco? O que está errado vem à tona. O que está errado é revelado. Pode estar muito bem guardado, muito bem escondido, não tem essa. A pessoa pode fazer muito bem guardado, muito bem escondido, vem à tona. Aí diz assim, 4. E ali diante de mim estava a glória do Deus de Israel, como na visão que havia tido na planície. Então ele me disse: filho do homem, olha para o norte. Olhei para o lado norte e vi junto à porta do altar o ídolo que provoca os ciúmes de Deus. E ele me disse: filho do homem, você vê o que estão fazendo? Diga comigo, as práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário. Olha para mim. Não sabeis vós que vós sois templos do Espírito Santo e o Espírito habita em vós? Não sabeis vós que sois santuários do Espírito Santo e o Espírito habita em vós? E aquele que destruir o meu templo, eu destruirei. Olha o que disse. Só concluindo, terminando a leitura, voltando um pouquinho, terminando essa leitura do versículo 6. As práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário. Mas você verá práticas ainda piores do que estas. Você quer entender um pouquinho mais da história? Quer, sim ou não? Quando você perguntar por que tanta coisa ruim aconteceu com Israel, por causa disso. Por que essa história tão trágica de Israel? Por causa disso. Justamente por desobedecer. Justamente por ser o povo escolhido, ser um povo ungido, e Deus ter feito tanto, e nos momentos de falta de lucidez, começam com idolatria, começam com práticas repugnantes, e aí aquilo vai se alastrando, aí sofre a nação inteira.
Amém? Aí, 7. Em seguida me levou à entrada do pátio e olhei e vi um buraco no muro. E ele me disse: filho do homem, diga comigo, agora escave o muro. Escavei o muro e vi ali a abertura de uma porta, e ele me disse: entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei. Lá desenhadas por todas as paredes, vi todo tipo de criaturas rastejantes e animais impuros, e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel, e Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha em suas mãos, elevava-se uma nuvem aromática. E ele me disse: filho do homem, você viu o que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas? Cada uma no santuário de sua própria imagem esculpida. Elas dizem: o Senhor não nos vê. Diga comigo. Elas dizem: o Senhor não nos vê. O Senhor nos abandonou, o Senhor abandonou o país. E de novo disse: você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. Você vê que quanto mais escavava, quanto mais ia, mais encontrava. Sabe o que significa isso aqui? Que o que está no mais oculto, no íntimo, as idolatrias, as práticas repugnantes, está patente aos olhos de Deus e faz com que o Senhor se afaste do templo. E o templo nesse caso é quem? Nós. E é isso que nós precisamos estar atentos. Estava escondidinho, estava atrás de uma parede, ninguém via, mas o Senhor levou em espírito o profeta ali, e foi mostrando, foi revelando, cave aqui, cave, você vai, não, pensa que viu tudo? Viu não, calma, tem coisas piores ainda. Isso acontece hoje. Só concluir a leitura. Qual? 14. Então, ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor. Lá eu vi mulheres sentadas chorando por Tamuz. E ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que esta. E ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens com as costas para o templo do Senhor e o rosto voltado para o oriente, e estavam se prostrando na direção do sol. Ele me disse: você viu isso, filho do homem? Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras? O que para muita gente hoje é corriqueiro, não tem tanto peso, não tem muito problema, para Deus não. E nós precisamos olhar com os olhos de Deus, porque quem perde somos nós. Para a nação de Judá: deverão também encher a terra de violência e continuamente me provocar a ira. Veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Por isso, diga comigo, com ira
eu os tratarei. Não olharei com piedade para eles, nem os pouparei. Diga comigo em voz alta: mesmo que gritem aos meus ouvidos, não ouvirei. Fique em pé, por favor. Coloca a mão no seu coração e feche os seus olhos. Nós temos a oportunidade de ajustarmos o que precisamos ajustar diante de Deus. Tirar o que sabemos que Deus não se agrada. Porque a gente perguntar assim, se eu colocar assim, o que você não quer levar com você para 2015? Muita gente vai dizer assim: não, eu não quero levar os problemas que eu estou enfrentando, bispo. Eu não quero levar essa dívida para 2015. Eu não quero levar esses problemas financeiros para 2015. Eu não quero, bispo, levar esse problema sentimental, emocional, esse problema familiar. Eu não quero levar essa doença, essa enfermidade para 2015. Eu não quero, bispo. Eu gostaria de entrar com a minha vida totalmente zerada, abençoada. Mas justamente para que isto que nós almejamos possa acontecer, eu preciso estar atento àquilo que Deus quer que seja eliminado da minha vida. Porque muitas vezes nós falamos que nós somos de Deus e nós estamos justamente fazendo por onde começamos a leitura, né? Você tudo é olho por olho, dente por dente. Você só faz o bem a quem te faz. Você só ora por você. Você só cumprimenta quem te cumprimenta. Isso é a parte mais superficial. Você só faz o bem a quem lhe faz. E o próprio Jesus disse assim: que recompensa tereis? Qual é a vantagem em tudo isso? Qual o galardão que você acha que você terá? Não tem recompensa. Porque nós estamos fazendo o que é fácil fazer. Eu amar quem me ama, eu amar meus filhos, amar minha família, fazer o bem somente a quem me faz o bem, é fácil. Mas tome uma decisão. Eu quero ter o caráter de Jesus. Eu quero ter a personalidade de Jesus. Eu quero ter o perfil de Jesus. Eu quero amar e ter a capacidade de orar por aqueles que não me fazem, não têm me feito bem. Muitas vezes me perseguem. Eu vou parar com essas atitudes. Muitas vezes eu fico sentido, eu fico meio dodóizinho. Por quê? A pessoa passa por mim, não me cumprimenta, eu fico chateado. Cumprimente você, assuma essa postura a partir de hoje. Ah, ele nem foi até mim, vá você até ele. Olha, ninguém me ajuda, seja você a parte que ajuda. Olha, ninguém me ligou, seja você a parte que liga. Ah, ninguém me fez uma visita, seja você a parte que visita. Você quer ser mais, quer ter mais, então seja mais por dentro. Seja mais por dentro, porque senão nós nos tornamos pequenos demais por dentro. Ou medíocres demais por dentro. Não é olho por olho, dente por dente.
Se alguém vos forçar a ir 1 milha, vá 2, 3 com ele. É o ensinamento de Jesus. É o ensinamento de Jesus. É a receita, grave o que eu estou te dizendo, é a receita para que as coisas funcionem na sua vida e a bênção de Deus seja derramada sobre você. Segunda parte da leitura, cuidado com o que está aí dentro. Deus tem ciúmes. Cuidado com a idolatria, porque Deus tem ciúmes. E quando eu digo idolatria, você não precisa ser idólatra, ou você não é um idólatra simplesmente porque você crê em outro Deus, adora outro Deus, invoca outro Deus, ou tem imagens pregadas na parede da sua casa, da sua empresa, ou etc. Você pode ser idólatra porque o seu coração está nas coisas erradas. Você pode ser idólatra porque o seu coração está nas coisas erradas e você tem reverenciado mais a pessoas do que o próprio Deus, a coisas do que o próprio Deus. E esse também é idólatra. Nós precisamos cuidado com as práticas repugnantes, porque essas práticas repugnantes vai fazer com que eu não somente leve para 2015 os problemas, mas vai me atrair mais problemas. Porque nós encerramos a leitura dizendo assim: eu não vou tratar eles com paciência, com misericórdia, porque eles sabem o que eles têm que fazer. Ainda que gritem, não os ouvirei. Porque Deus sempre está falando conosco. A gente, se nós quisermos ignorar, nós podemos ignorar. Só que falando, Ele está. E o resultado vem, independente se ouvimos ou não ouvirmos, o resultado vem. Então, tome uma decisão e diga com você, aí para você mesmo: essas são coisas que eu não quero levar para 2015. Essas são atitudes, posturas que eu não quero levar comigo para 2015. Esses são sentimentos que eu não vou levar comigo para 2015. Eu vou eliminar tudo isso aqui. Até porque eu quero começar o ano limpo, leve, abençoado. E eu sei que isso tem me feito mal, isso tem me prejudicado. E você pode começar isso aqui agora, a colocar isso em prática aqui agora, sendo capaz de fazer primeiro, falar: Senhor, eu sei, eu vou eliminar tudo que o Senhor tem se desagradado, tudo aquilo que não tem agradado ao Senhor, eu vou eliminar da minha vida. Quero eliminar sentimentos, pensamentos, quero eliminar coisas que estão aqui guardadas em oculto dentro de mim. Vou parar com isso, vou parar com aquilo, vou mudar. E agora, Senhor, eu quero ter o teu perfil, eu quero ter o teu caráter. Eu quero orar e abençoar as pessoas que têm me perseguido. Eu quero orar e abençoar a vida das pessoas que têm me perseguido, que não têm me feito bem. Mas o Senhor sabe o que está no meu coração. Mas eu quero fazer o que é certo aos teus olhos. Eu quero fazer o que é certo aos teus olhos. Não estou pregando, olha para mim, acenda as luzes, por favor. Estou pregando que isso é uma coisa fácil, não. Não estou pregando que isso é uma coisa fácil. Não estou aqui com romantismo na história, não. Sabe do que Deus se agrada? É da sinceridade. É disso que Deus se agrada.
Você dizer assim, bispo, eu vou fazer de coisa. Não, então, inclusive diga isso a Deus. Você pode dizer isso a Deus. O senhor sabe da guerra que é dentro de mim para fazer isso. Porque, na verdade, a minha vontade é resolver o problema do meu jeito. Mas eu não quero fazer a minha vontade, eu quero fazer a tua, Senhor. Por mim, eu resolvia de outra forma. Mas eu não quero fazer do meu jeito, eu quero fazer da tua. Por isso, meu Deus, mesmo não tendo força, não sabendo, eu quero fazer o certo. Eu quero orar e abençoar a vida de todas as pessoas que têm me feito mal, que me perseguem, que me caluniaram, que me amaldiçoaram. Eu quero orar pela vida delas. Eu oro por elas. E já para te adiantar, que o diabo é tão... que aí ele fala assim, e se ele for abençoado e eu não for? Estou orando por ele e ele é abençoado. Puxa vida, hein? Será que Deus é assim? Que beleza, né? Então uma oração que você precisa, Deus não responde de imediato. Uma oração para você abençoar os outros é imediato. Coloca uma coisa dentro de você, a primeira bênção vem para você. Você é o primeiro a ser beneficiado. Sabia? Você é o primeiro a ser beneficiado. Lembra da história de Jó? Lembra? O texto diz assim, e quando ele orava pelos seus amigos, amigos assim, amigos que a Bíblia foi bem, né? Bem tranquila nesse sentido, né? Porque os amigos pesaram a cruz dele. Os amigos pesaram. Mas o texto diz, quando ele orava, Deus mudou o cativeiro de Jó e restituiu a ele tudo o que antes tinha dobradamente. Porque ele estava orando por aqueles que não fizeram bem a ele, aqueles que pesaram a cruz. Amém, pessoal? Feche os seus olhos e fale com Deus, e fale com o Espírito Santo.